Olá novamente, mais uma vez ao nosso curso Aprendendo Latim através dos textos. Hoje estamos na aula 9, em uma continuação do texto anterior, em que nós começamos a conhecer como que é a vida, da casa, a família do Horácio. Então, esse é a parte número 2 do nosso texto. Vamos primeiro começar aqui, como sempre que nós fazemos, uma leitura. Cuius filius est Horácius? Horácius est filius Lucilii et Corneliae. Cuius filia est Flavia? Flavia est filia Lucilii et Corneliae. Cuius frater est Horácius? Horácius est frater Flaviae. Cuius soror est Flavia? Flavia est soror Horacii. Cuius uxor est Cornelia? Cornelia est uxor Lucilii. Cuius maritus est Lucilius? Lucilius est maritus Corneliae. Lucilius est dominus servi Alexandri. Cornelia est domina Ancilae Paulinae. Quod serv sunt in familia Lucilii Corneliaque? Sunt tanto tuo servus Alexander e Crecia venit, Ancila Paulina ex Italia. Alexander et Paulina sunt boni servi non mali. Muito bem. Ok. Na aula passada, eu falei os nomes imparissílabos da terceira declinação. Usei inclusive a palavra soror, sorores, certo? Mas eu deixei passar batido a declinação, Eu não coloquei, eu até declinei, durante a explicação, mas não coloquei visualmente, que é muito importante nós vermos, tá bom? Então, a terceira declinação, tá bom? A de soror, sorores, É uma palavra da terceira declinação, tá bom? E ela é um nome imparissílabo. Bom, o que é um nome imparissílabo? Se você pegar então o nominativo soror, você observa que tem duas sílabas, soror. Quando você vai no genitivo, sorores, você vê que tem 3 sílabas, tá bem? Então, o que acontece? Os nomes imparissílabos, eles têm no genitivo plural a terminação um, sororum, tudo bem? Uma declinação semelhante a soror, sororis é homo, hominis. Tá bom? O genitivo plural desse nome será hominum. Ok? Agora, os nomes parissílabos, aqueles que têm a mesma quantidade de sílaba no nominativo como no genitivo, eles terminam em ium. Da mesma maneira, os imparissílabos que terminam com 2 consoantes quando retiramos a terminação do genitivo singular, que é o is. Então, quando nós temos um nome imparissílabo, mas cujo radical termina em 2 consoantes, ele também tem o genitivo plural em ium.
Por exemplo, ó, nox. Nox, noite. Noite. Nox é N-O-X, uma sílaba. Não é um monossílabo, né? Pois bem, quando o genitivo plural, o genitivo singular de nox é noctis. O genitivo singular de nox é noctis. Se você tira o IS no final, você então tem o C e o T. Tudo bem? Então, é um emparsílabo terminado em duas sílabas. Então, o genitivo plural de nox será noxium. Tá bem? Bom, então você tem aqui soror, sororis, sororem, sororis, sorore, soror. Na sequência, então, nominativo, genitivo, acusativo, dativo, ablativo e vocativo. Certo? E o plural sorores, sororum, sorores, sororibus, sororibus, sorores. Tá certo? Bom, uxor, uxoris é declinado da mesma forma que soror. Tá bem? É um nome parissílabo. Uma pequena revisão da aula passada. Temos aqui os tempos derivados do presente de venio. Então, no dicionário encontraremos venio, venis, veni, ventum, venire. Então, a sequência venio é presente do indicativo, primeira pessoa. Venis, presente do indicativo, terceira pessoa. Veni, perfeito do indicativo, primeira pessoa. Ventum, supino. E venire, infinitivo. Tá ok? Como vocês podem ver, eu coloquei um E maiúsculo em veni. Isso quer dizer que é um E longo, veni, tá bom? E também um I maiúsculo em ire, tá bem? Então é um I longo, ire. A primeira coluna, você tem venio, venis, venite, venimus, venitis, venium. Eu venho, presente do indicativo, a primeira coluna. Na segunda coluna você tem veniepam, veniepas, veniepat, veniepamus, veniepatis, veniepant. Imperfeito do indicativo, eu vinha. Tá certo? A desinência, então você vê aqui, ó, a primeira pessoa, ela pode ser indicada pelo M ou pelo O, tá bom? Veniam, venies, veniet, veniemus, venietis, veniente. Futuro imperfeito. A vogal característica do futuro imperfeito é o E. Veni, E. Aí você coloca as terminações de cada pessoa. M, primeira pessoa. S, segunda pessoa. T, terceira pessoa para o singular. Mus, primeira pessoa. Tis, segunda pessoa. NT, terceira pessoa para o plural. Eu irei. Tudo bem? A última coluna, quarta coluna. Veniam, venias, veniat, veniamus, veniates, veniant. Presente do subjuntivo ou conjuntivo, né? Depende aí da gramática. Certo? Então, a desinência da terceira pessoa, a
aliás, a desinência do presente do subjuntivo é o a. Tá bem? Esses são os tempos derivados do presente de vênio. Então, para eu formar esses tempos, veniepam, veniam e veniam, é somente tirar o e colocar as terminações. Ban, bas, bat, bamos, bats, bant. An, es, et, ems, et, ent. An, as, at, mus, amus, atis, ant. Ok? Também tempo derivado do presente do indicativo, o particípio presente, que podemos traduzir ou por um gerúndio português, vindo, ou por uma oração relativa que eu venha, por exemplo. Então aqui você tem a declinação do particípio. E a declinação do particípio demonstra uma coisa. Veniens, venientes, é um nome parissílabo. Esse particípio ele é em parissílabo. Mas quando você tira o is de venientes, o que é que sobra? O N e o T. Isso quer dizer o seguinte, que o genitivo plural será em ium, venientium. Então, você tem aqui veniens, venientes, venientem, venienti, veniente, veniens. Venientes, venientium, venientes, venientibus, venientibus, venientes. Tá certo? Lembrando que, por exemplo, se lá no texto você tem um nominativo, você vai fazer a concordância com veniens. Se você tem um nome genitivo plural, você vai fazer a concordância com venientium. Outra coisa, se existem duas formas aqui de você fazer o apelativo plural, tá bem? O apelativo singular. Você pode fazer ele terminando em E ou pode fazer ele terminando em I. Se ele terminar em E, ele tem força de verbo, tá bem? Então você deve traduzir então ou por um gerúndio ou por uma oração relativa. Agora, se lá no texto você encontrar um genitivo singular terminado em I, parecido com o dativo, então você vai traduzir por um particípio em português. Tá bem? Então, se você encontrar assim, ó, aqua fervente, então você vai traduzir como a água que ferve, tudo bem? Ou a água fervendo. Agora, se você encontrar assim, aqua ferventi, você vai traduzir como água fervente mesmo. Tudo bem? Bom, continuando. Então, nós temos a declinação do gerúndio. Se vocês olharem aqui, entre aspas, tem venire, que é o infinitivo presente. Tá bem? Então, você tem veniente, venientum, veniento, veniento. Então, você tem o genitivo, você tem o nominativo, venire, tá bom? Faz a função de genitivo, de nominativo. Aí você tem o restante. Veniente, genitivo. Venientum, acusativo.
veniento e veniento, respectivamente, dativo e ablativo. Como é que você faz a tradução, então, do gerúndio? Você só vai colocar, então, nesse caso aqui, uma preposição adequada, também para a língua portuguesa. Então, por exemplo, veniente, de vir. Vou pegar aqui o veniento para vir e veniento por vir ou a vir, algo assim, tá bem? Então é isso, tá? Você faz uma tradução usando então aqui uma preposição mais o infinitivo em português. Você não traduz o gerúndio em português, você traduz, né? Você usa o particípio latino. O particípio latino, então, traduz o gerúndio português. E o gerúndio latino, em português, nós traduzimos por uma preposição e mais um infinitivo, tá bem? Bom, e aqui é coisa nova, tá bom? São os tempos derivados do perfeito. Então, no caso seria veni. Então, você tem aqui o perfeito. Veni, venisti, veniti, venimus, venistes, venerunt. Eu vim. Tá bem? Aí você tem aqui o mais que perfeito. Veneram, veneras, venerat, veneramus, veneratis, venerant. Nesse caso, você tem o mais que perfeito. Você pode traduzir, então, pelo mais que perfeito em língua portuguesa normal, que seria fora. Ou tenha vindo. Não, desculpe-me. Não é tenha vindo. Tinha vindo, tá bom? Tinha vindo, você faz, então, você pode traduzir de duas maneiras, tá? Fora ou tinha vindo. Aí você tem a próxima, o presente anterior, em latim, presente anterior. Venero, veneris, venerit, venerimus, venerites, venerent. Terei ido, tá certo? Você faz essa tradução assim. Aí você tem agora o perfeito do subjuntivo. Venerem, veneris, venerit. Venerimus, veneritis, venerint. Nesse caso, o perfeito do subjuntivo você traduz como viesse. Não é viesse. Nesse caso aqui, o perfeito do subjuntivo como tenha vindo. Tá bem? Tenha vindo. E você tem venissem. Aliás, você tem o mais que perfeito do subjuntivo. Venissem, venisses, venisset. Venissemus, venissetis, venissent. Você poderia traduzir então como tivesse vindo. Tá ok? Que eu tivesse vindo. Aí você tem o infinitivo passado, venisse. Então, para formar esses tempos aqui, você pega o perfeito do indicativo, tá certo? Tira o i e vai acrescentando. Então, o eram é do futuro anterior, na desinência do futuro anterior. O ero ou eris é a desinência, aliás, o er, né?
ou ere. É a desinência do futuro, aliás, desculpe-me, já esqueci, isso aqui é do futuro anterior, e o veneram é o do mais que perfeito, desculpe, então veneram é o mais que perfeito, e venero é o perfeito, é o futuro anterior. Erim, ele é o perfeito do subjuntivo, então é o ERI, eri, tá bom? E o IC é o mais que perfeito do subjuntivo, tá bem? Então é só tirar o I e ir acrescentando então essas terminações, tá? É muito importante a gente tentar memorizar isso aqui, senão a gente trava no nosso aprendizado. Outra coisa que eu quero falar é que quando você olha então o futuro anterior e o perfeito do subjuntivo, a partir da segunda pessoa eles são iguais, tá bem? Então o que é que muda? É só a primeira pessoa né, do singular, venero ou venerem. E aqui os pronomes relativos, tá bom? Que é muito importante. Até em língua portuguesa será muito interessante nós aprendermos isso, tá? Então você tem o cuios, né, que aparece no nosso texto, traduzimos por de quem, né? E aqui você tem qui, quai, quote, tá bom? Então qui que é o masculino, o quai, o feminino, o what, o neutro, tá bom? Uma forma para cada gênero. O cuius usado para os três gêneros, que é o genitivo, tá bom? Quen, quan, quat, que é o acusativo. É interessante notar uma coisa, que o acusativo neutro, ele é sempre igual ao nominativo. É bom sempre, se você memoriza isso aí, fica muito fácil. Cui é o dativo, co é o ablativo, como você percebeu, não tem o vocativo. Temos aqui agora o plural. Qui, quai, qui, né? A forma dele é semelhante tanto no singular como no plural, tá bom? Assim como quae. E o que muda então aqui é o nominativo o nominativo neutro. Quot para o singular e quae para o plural. O genitivo plural, decorum, quarum, quorum, na sequência aqui, masculino, feminino e neutro. Aí você tem o acusativo quos, quas, quae, tá bom? Novamente na sequência, masculino, feminino e neutro. E como eu falei anteriormente, olha aí, o quae é uma forma só para o acusativo e o nominativo. E quipus, quipus para o dativo e o ablativo. Então, por exemplo, cui. Cui é o dativo. Colocaríamos aí para quem, tá bom? A quem. Agora, se fosse, por exemplo, por quem, traduziria o ablativo por quem, ou pelo que, tá bem? Isso é muito importante, porque a gente tem que lembrar aí da regência verbal, né? Em português, tá bom? E agora eu acho que a gente pode fazer a nossa tradução, né? Então vamos lá. Cuios filhos est Horácio? Horácio é filho de quem? Cuios. Horácio é filho. Horácios est filhos Lucilii. Então Horácio é filho de
Lúcio, tá bem? Lucílio, na verdade, né? Lucílio. De Lucílio. Veja só, o radical dessa palavra é até o i, né? O primeiro i, Lucili. Aí, como ele tá aqui no genitivo, eu uso mais um i, Lucili. Et Cornélia e de Cornélia. Cuius filha est Flávia? Flávia é filha de quem? Flávia est filia Lucilii et Cornéliae. Flávia é filha de Lucílio e Cornélia. Cuius frater est Horácio? Horácio é filho de quem? Horácio est frater. Aliás, desculpa-me. Vamos lá. Horácio est frater. Cuius frater est Horácio? Horácio é irmão de quem? Horácio est frater Flaviae. Horácio é irmão de Flávia. Cuius soror est Flávia? Flávia é irmã de quem? Você vê que a gente tem que ler ao contrário, né? Como se fosse japonês. Flávia est soror cuius. Flávia é soror Horaci. Flávia é irmã de Horácio. Cuius uxor est Cornélia? Cornélia é esposa de quem? Cornélia est uxor Lucilii. Cornélia é esposa de Lucílio. Cuius maridos est Lucílius? Lucílius, se fosse na ordem direta, seria assim, né? De quem marido é Lucílio? Lucílio est maritus Cornélia. Lucílio é marido de Cornélia. Lucilius est dominus servi Alexandri. Então veja só, Lucílio é senhor do servo Alexandre. Veja que serve Alexandre concordam, né? Ambos estão aqui no genitivo. Cornélia est domina Ancillae Paulinae. Cornélia é senhora da serva Paulina. Quod servis sunt in familia Lucilii Corneliaque? Então, quantos servos há? O sunt eu posso traduzir como a, como o é, porção, né? Eu achei que fica melhor a. Quantos servos há na família de Lucílio e Cornélia? Que Corneliaque. Então, esse que aqui, no final de Corneliae, nós traduzimos por e, tá bom? Ele poderia ter escrito assim, Lucilii et Corneliae, ou dessa mesma forma, Lucilii et Corneliaque. Sunt tantum tuo servi. Sunt, há somente, há apenas 2 servos, tuo servi. Servus Alexander e Craecia venit. Você tá vendo que tem um sinalzinho aqui em cima do A? Isso quer dizer que é um ablativo, tá bom? Essa preposição e aqui indica a pessoa sair de um lugar para outro, tá bom? Então ele saiu, né, da Grécia. O servo Alexander e Craecia venit. O servo Alexandre venit, vem da Grécia. Eu poderia até traduzir também como veio, né? Ancilla Paulina ex Italia. Esse ex aqui é a mesma coisa do e, tá? Mas o que acontece é o seguinte: como o Craecia começa com uma consoante, eu uso e. E já Itália é a mesma tradução, né? A gente traduz pelo menos saiu de algum lugar, né? Então de. E Itália
ela né, obviamente começa por uma vogal, então nós usamos X. Tá bom? Então tem duas formas, E, X.